Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que nos ilumine nessa noite, a fim de que possamos, na medida do possível, compreender, assimilar e nos transformar, né? A metáfora da pipoca, ela é excelente. Tem um livro que diz O Amor que Acende a Lua, de Rubem Alves. Existe eu não sei se foi essa, Suelena, a metáfora quando você lembrou da pipoca, quando fala-se da questão da transformação. E, psicanaliticamente falando, a pipoca é um processo de transformação, porque o milho só vira pipoca se ele passar pelo processo de aquecimento. E se ele não passar por aquele processo de aquecimento para virar a flor maravilhosa e deliciosa que é a pipoca, se ele não se permitir a isso, ele vira piruá. E muitos de nós nos transformamos em verdadeiros piruás, né? Quando a gente diz assim, eu nasci assim, eu sou assim, filho de peixe, peixinho é, pau que nasce torto, morre torto. Que história é essa? Isso não é verdadeiro. E a gente sabe que a educação, ela transforma o ser humano. Então é nessa proposta que quando a gente foi convidada a conversar sobre o que falaríamos hoje, nós já havíamos lido essa passagem de Caminho, Verdade e Vida, que é a carne de Emmanuel. E eu vou pedir licença para conversar sobre essa passagem, porque ela traz um versículo do Gálatas, que Paulo, na sua carta aos Gálatas, faz. Me permitam ler essa mensagem para a gente discorrer sobre isso e a gente conversar sobre esta carta magnífica. Então, assim, fala Emmanuel, o que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espíritos. Isso é Paulo que afirma lá no capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Ou seja, olha, a minha carne é fraca, mas meu espírito até resiste, mas a carne é fraca, não é assim que a gente faz? De vez em quando, olha, eu caí na tentação, é porque o corpo é fraco, não é assim? É verdade que os apóstolos, muitas vezes, falaram da concupiscência da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, fala Emmanuel, frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Pergunta Emmanuel. Poderia falar um pouquinho mais alto? Sim, pois não. Cada personalidade espiritual, melhorou? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluido e ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é exigente, habitação essa que tomará as características boas ou mal do seu possuidor. Aqui ele já dá uma lição maravilhosa para nós. Isso aqui, eu gostei também da metáfora, porque Emmanuel diz que o nosso corpo é a nossa casa terrestre. Que coisa maravilhosa. Ou seja, quem é que entra na sua casa? Quem você convida. Às vezes você não convida um povo para chegar na sua casa, mas você que é o dono da sua casa, você tem que cuidar dela e dizer, me desculpe, mas aqui você não tem lugar. Não é assim? E aí ele continua. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio.
acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Aí, minha gente, depois de uma dessa, ele diz para nós, as tuas escolhas, né? Você é responsável pelas suas escolhas. E aí, a partir daí, a gente começa a entender quem somos nós. Provocada por ler Gálatas, fui lá procurar na Bíblia a carta aos Gálatas. Gente, é um convite que eu faço para vocês. Leiam essa carta. Ela nos emociona. Primeiro dizer assim, quem é o redator? Quem é o emitente da carta aos Gálatas? É Paulo, nada mais, nada menos do que Paulo. Diga-se de passagem, nós já conhecemos que o perfil de Paulo foi um daqueles colaboradores de Jesus Cristo que se autodenominou apóstolo. Porque naquela época só se diziam quem eram os apóstolos, eram quem conviveu com Jesus. E aí, lógico, os 12 apóstolos diziam, eu convivi com Jesus, portanto eu sou apóstolo. O próprio Paulo foi rejeitado e foi muito criticado entre seus pares por ele não ter convivido com Jesus e ele próprio se autodenomina apóstolo do Cristo. Isso é fabuloso. Mas quando a gente pensa, por que a carta e por que a temática hoje escolhida para a gente conversar o que é a carne, né? Inicialmente, é bom entender quem foi esse personagem e que se autodenominou apóstolo e por que ele o faz. E qual é a condição histórica, necessidade histórica de ele enviar, escrever uma carta aos Gálatas. Nós sabemos que Paulo era um profundo conhecedor da lei, né? Judaico, era um judeu fariseu, que por amor à lei perseguia quem? Os cristãos, né? Por amor, mas de uma conduta retíssima, que teve a oportunidade de estudar as leis, né? Que já foi para Jerusalém, que conheceu toda a dinâmica da sociedade e que, portanto, por conhecer o judaísmo e a sociedade romana, sabia de todo o movimento sociocultural que estava naquela época. E sabemos também que, por ser uma pessoa de uma conduta retíssima, e que ele é tocado na estrada de Damasco, por todo o processo de adoecimento e de cegueira, e depois essa cegueira física e espiritual de um despertar, que a gente não vai descrever, que a maioria daqui sabe da história de Paulo, mas ele traz um despertar e uma vivência do Cristo nele tão intensa, tão renovadora e transformadora. Por isso que eu achei bacana falar sobre a pipoca, porque ele se deixou queimar de tal forma que ele se transformou num homem novo. Ele, na acepção das outras facções religiosas, ele se transforma, ele se ressuscita em vida. Ele não é mesmo a mesma pessoa. Por isso que não dá para confundir o Paulo do Saulo. Porque ele já não é mais o Saulo que perseguiu os cristãos. Porque ele já era o cristão encarnado e com Jesus falando a ele, dentro dele. E nessa perspectiva, quando ele faz esse processo, ele vai lá na região de Gálatas, ele vai algumas vezes, ele cria comunidades e ele leva essa construção de uma nova proposição, de uma nova propositura, porque aquela com que eles tinham a observância cega às leis, também eram da circuncisão e uma série de observâncias. E aquela época, quando ele estava em Efésios, ele soube, né, da confusão que estava lá em Gálatas, porque as comunidades que ele fundou estavam muito indecisas, em dúvidas, por conta da observância da lei. Porque como ele era um judeu, cristão, fariseu, ele também fazia as mesmas coisas anteriores que agora os outros estavam sendo
incitados a fazer a mesma coisa. E aí é uma carta de indignação, mas de uma beleza extraordinária. Porque nela a gente percebe uma personalidade que ao mesmo tempo chama atenção de forma incisiva, ele também é sereno e chamam os seus outros como se fossem filhos, como o pai bondoso que olha para o outro e diz, eu estou aqui. Vocês já esqueceram? A ideia não é essa, né? E cada trecho dessa carta, ela é tão extraordinária, porque a confusão que estava dita lá era que a inobservância da lei era o distanciamento desse Jesus. E vejam, e chegou um momento de tão forte para que ele se colocasse frente a isso, que ele esteve com o próprio Pedro e com o Tiago, lá em Jerusalém. E nessa estada com Pedro e Tiago, ele vai selar aliança, porque também havia aquela desconfiança entre eles. É aquela história, de repente aparece uma menina aí, se dizendo que ela tem visões, e aí a gente rejeita, ou seja, esse rapaz aí que está se dizendo apóstolo e a gente nem sabe quem é, né? Tanto é que depois, com o tempo, um certo tempo, que ele encontra com Pedro, ele vai ter com ele, faz essa aliança. Mas esse momento com Pedro e Tiago é um momento singular, em que o próprio Pedro, em determinados momentos, ele usa-se de subterfúgios sobre a questão da circuncisão. Porque o Pedro tinha uma proposta de trazer esses outros cristãos a ideia de Jesus, a ideia da renovação, a ideia do amor, do perdão, de uma outra forma de observância dessa lei, que é pelo amor, pela autotransformação. E aí, para além disso, ele vai e faz essa aliança com Pedro. E ele traz e volta toda a sua militância para os pagãos. Porque Pedro focava nos cristãos, judeus, naquela proposta dos fariseus, mas Paulo faz um trabalho de uma outra envergadura, de mostrar para os pagãos que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E não é só porque você se diz cristão que você tem que se renovar, mas todos nós estamos nessa propositura de renovação e que, portanto, a ideia da crucificação, ela é uma ideia de uma renovação diferenciada não pela observância às leis, mas por entender qual é a dinâmica da vida, da transformação. E aí, ele faz, nessa carta aos Gálatas, ele ensina o que ele recebeu de Deus. E ele diz assim, vocês já esqueceram de tudo? O evangelho que eu estou falando, vocês já esqueceram? Bastou sair daí para vocês esquecerem de qualquer proposta? Eu preciso fazer o quê, além de escrever o que eu estou fazendo aqui? Ele chama a atenção de uma forma veemente e chama-os aos carretéis, né? E quando ele fala dessa unidade libertadora, porque dentre eles havia diferenças. Então, nesse propósito, e a gente começa a perceber como é que hoje nós estamos trazendo para a ideia da nossa contemporaneidade com tudo o que a gente vivencia em relação à observância das leis. Né? Porque o culto ainda às leis, ao que o outro diz de mim, parece que vale muito mais do que aquilo que eu sinto e a minha própria transformação. Porque não é a lei que faz com que eu me transforme. Então, ele dá uma lição de autonomia e de consciência extraordinária. Quando ele diz que foi necessário a observância das leis num determinado momento. E aí faz a questão dos pedagogos. O que era o pedagogo na época da Idade Antiga? Os pedagogos eram escravos que cuidavam das crianças para disciplinará-las de acordo com as regras da época, até que elas crescessem, tivessem autonomia e elas seguissem por elas mesmas. Então era necessário, no determinado momento da humanidade, que nós tivéssemos essas leis para serem seguidas. Mas aí no momento em que nós temos a consciência dos nossos atos, não se faz necessário a observância cega a essas leis, porque elas já não nos amarram mais. Elas não precisam, nós não precisamos do escravo para que possamos nos escravizá-las.
e a gente se coloca diferente do outro. Como é que o outro vai me ver frente a essa situação, com essa relação? E aí a gente estudando essa relação que o Paulo traz, e a experiência que ele traz com Cristo de renovação, ele diz que nós precisamos, para além, não é a circuncisão que vai me fazer cristão, é a circuncisão do coração. E ele usa essa expressão lá nos Romanos, né? É a circuncisão de todo o processo que a gente precisa fazer de transformação. E aí, dando um salto milenar, a gente vem com o próprio Kardec trabalhando a questão da autotransformação. Não é a gente observar os princípios da doutrina espírita decorando os princípios da doutrina, mas é vivenciando os princípios da doutrina que vai fazer com que esse Cristo viva em nós. E nós nos transformamos nele. Então, essa carta, ela traz essa relação de compromisso e de despertar espiritual tão forte. E eu comecei a pensar nas nossas vidas, nas pessoas que são legalistas, em que elas não pensam para além do que foi instituído pelos homens e que eles foram revogados pelos próprios homens. Né? E de a gente não questionar a vivência atual em relação ao outro. Hoje, nós estamos vivendo um processo em que está se revendo valores e paradigmas e que nos sustentavam. E que a vida está ameaçada. A vida está ameaçada porque muitos de nós vivem tanto que o outro diz de nós, vive tanto da aquiescência e da obediência cega do outro, que a gente esquece quem somos nós. E é por isso que o Paulo chama a atenção deles. O evangelho de Jesus é um só. Não existe um outro evangelho. É uma da renovação. E ele dá uma lição tão profunda que ele, até para ir pregar, ele vive do próprio sustento. Ele não vive da colaboração das comunidades. Ele trabalha e vai levar essa mensagem, abrindo comunidades e vivenciando nessa possibilidade de dizer, não é a lei que faz comigo, mas sou eu que vivo essa proposta dentro de mim. Por isso que lá atrás, ele trabalha essa ideia de que o que é a carne. Lendo a Educação e os Sentimentos, né, a gente está estudando a questão da construção. O que é o corpo? O que é o corpo? Né? Porém, o corpo é um mapa. O corpo é um termômetro. É uma antena das nossas atitudes. O texto que está aqui se vos apresentando, ele tem todo um processo de assimilação e de registro das minhas, são registradas, está mapeada as minhas ações nele também. Desde o nosso nascimento, no nosso reencarne, que o nosso corpo, ele registra todas as nossas atitudes, através de quê? Do nosso pensamento. Ai de nós, se nós não tivéssemos o corpo para registrar tudo isso, numa existência terrena, para que nós pudéssemos assimilar. É como se fosse o carbono que vai assimilando todas as ações. Mas não é a ação externa, é a primeira interna que vem de dentro para fora. E aí, estudando a Educação dos Sentimentos, a gente começa a entender a dinâmica dessa máquina extraordinária que é o corpo. Só me ajuda a hora, tá? Tá. Então, o que é essa dinâmica do corpo? Quando a gente pensa na sofisticada máquina que é o corpo, a gente começa a ter uma responsabilidade. E por que Emmanuel chama de casa terrestre? Porque ele é uma usina. Ora, a gente ainda não entendeu, a ciência ainda não conseguiu entender toda essa dinâmica, toda essa máquina sofisticada que é o corpo. E ainda não consegue entender a relação da mente com o próprio corpo. Porque basta um pensamento desequilibrado que desequilibra todo o metabolismo do corpo. Né? Se a gente for estudar a ação do átomo na natureza,
Se a gente for estudar as nossas ações na natureza, a gente vai perceber o quanto é sofisticada essa máquina que nós carregamos. E aí a gente começa a entender de onde vem a fonte das nossas ações, dos nossos sentimentos. Porque se o corpo ele é passivo de todas as nossas relações do pensamento, é preciso que a gente tenha um cuidado com tudo que a gente pensa. Porque há quase 200 anos, Kardec já dizia do espírito, do perispírito. Hoje é que estão descobrindo, há pouco menos de 50 anos, descobrindo que existe um corpo energético, né? Mas agora, a gente já sabe disso. E que todas as nossas ações e que todos os nossos pensamentos, eles ficam registrados, nada se perde. A lei de Lavoisier não está perdida. Tudo se transforma, nada é por acaso. E aí, quando você pensa nas sinapses de um pensamento, ou seja, na comunicação nervosa dos nossos neurônios, das nossas células neurais, nas sinapses do que é um pensamento bom ou um pensamento ruim, ele incide em todo o metabolismo do corpo. E o pior, ou melhor, se a gente carrega a máquina com boas vibrações, com bons alimentos, o que é que acontece com a máquina? A máquina fica zen. Mas se a gente sobrecarrega, inclusive com bons alimentos, ela dá trabalho, né? Mas imagina o que é, e nós já sabemos que já existem aparelhos que já conseguem perceber a reação do cérebro através dos nossos, como é que nós pensamos e como é que o cérebro reage aos pensamentos e às palavras. Vocês imaginem uma palavra dita ou uma palavra maldita para alguém que está numa condição, que eu diria, vulnerável, emocional, para receber aquela palavra maldita. É muito mais do que uma bala de revólver. Agora, a bala de revólver, quando sai essa palavra maldita, ela fere muito mais a quem diz do que a quem recebe. Porque quem diz foi quem fabricou a bala, que eu diria que vai direto ao outro. Porque ela volta para a gente lá produzindo uma adrenalina que vai mexer com todo o nosso sistema imunológico. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Porque muitos de nós conseguimos resistir a algumas doenças e outros de nós não. Porque muitos de nós, a gente não consegue vivenciar uma raiva e muitos de nós conseguem sobreviver às raivas, né? Mas elas não são impunementes. Então, quando a gente pensa nesse corpo físico, a gente pensa no compromisso. Se for observar o cérebro do esquizofrênico, o cérebro do gênio, o cérebro do Amado Teresa de Calcutá, eles funcionam completamente diferente. Completamente diferente. Mas existe, não, eu estou falando do nível do cérebro em nível físico, mas e em nível espiritual? Onde é que fica guardado tudo isso? Né? Os psicólogos, os parapsicólogos, os psicanalistas descobriram recentemente, há pouco menos de 200 anos, o que é 200 anos para 2.000 anos, para 3.000 anos, o que é 200 anos? Né? Descobrir que existe um inconsciente. E a gente conversava hoje de manhã, né, Luane? O inconsciente é a caixa de Pandora, que de repente, que está guardado ali o que Rinalda foi em existências passadas e que eu nego, que eu não sei. E que às vezes me vem a lembrança de algum sentimento que eu nego e que vocês não sabem, porque ninguém sabe o que, é que o outro está pensando nesse momento, por enquanto, né? Nós precisamos perceber o que, que a gente está fazendo com esse reservatório. O que, que a gente faz com esse reservatório? Né? Porque a gente tem o baú, que é o nosso inconsciente, e toda ação, inclusive a noite de hoje, está sendo guardada e jogada para lá. Está sendo jogada para lá. E do mesmo jeito que está sendo jogada para lá, de lá para cá vem outras emoções. Né? Essa relação é dinâmica. No sono, no suspiro, de repente vem o pensamento, de repente vem uma angústia, de repente vem uma depressão, de repente vem um mal-estar. E a gente diz que é tudo espírito. Muitas vezes, muitas coisas de nós, é o nosso inconsciente
trazendo emanações. Se nós tivermos uma vida equilibrada, a gente tem existências equilibradas, a gente tem um inconsciente um pouco mais, que a maioria de nós não é essa condição. De graças a Deus, nós outros aqui estamos no planeta Terra, estamos vivendo isso, por isso que a gente se ajuda e a gente se entende. Não é isso? A gente está na mesma condição e nós sabemos que precisamos disso, de lidar com essas emoções que vêm de repente. Que pode ser do nosso inconsciente perturbado, pode ser também do nosso consciente, que em nível de consciência também a gente faz escolhas. Quantas vezes a gente acorda pensando na briga que a gente teve quando era criança, daquela tia que nos fez mal, daquele parente que a gente teve, daquele chefe que a gente se aborreceu, ressentimento, daquele empregado, enfim, e a gente fica remoendo. O que a gente está jogando para lá? A gente está jogando lixo emocional, está jogando energia emocional para lá. Agora, qual é o antídoto disso? É o equilíbrio. E aí até já está sendo estudado, já dá um certo tempo, que já não é mais novidade. Que a meditação, que a prece, que as boas leituras, que os bons programas, que a boa música, que a boa conduta, a boa conversa, as boas companhias, elas nos abastecem. E nesse processo, nem o inconsciente é passivo, nem o consciente é passivo. Porque quando eu estou com essa angústia, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar para fulano e vou chorar agora, vou falar mal da fulana. Só tende a piorar. O ditado que diz assim, nada é tão bom que não possa melhorar, também se cabe que nada é tão ruim que não possa piorar. Ou seja, qual é a sua escolha? Né? Então, são essas prerrogativas que a gente diz, quais as escolhas que nós fizemos. Olha, é o seguinte, ser espírita não dá para ser espírita porque é muito complicado. É muito complicado, não dá para ser espírita, então não dá para ser nada. Claro que dá. Complicado não é não, mais difícil é fazer o errado, porque tem que fazer 2 vezes. Eu gosto muito de uma fala do Klinger, do Rossano Klinger, quando ele diz assim, dá muito mais trabalho fazer o mal do que fazer o bem, porque não fazer o mal a gente vai ter que refazer. O que é mais fácil? Construir uma casa ou derrubar a casa e reconstruí-la? Me parece, né, conversando com os engenheiros, com os pedreiros, e pelas experiências que a gente tem de reforma, reformar dá um trabalho. Né? Porque quando a gente reforma, a gente tem algumas coisas que estão historicamente instituídas ali, cristalizadas. Então não é bom fazer o certo? Não é bom tentar fazer o correto da primeira vez, do que fazer pelo caminho que acha-se mais fácil? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor. E aí, o que é a carne? Nessa acepção de Paulo. Né? O que é? Se a gente optou por uma vida espiritual, que a nossa carne seja espiritualizada e não negada. Aí tá, aí a gente tem um culto à carne também, né? Quer dizer assim, quando é o desprezo total absoluto por esta carne, a gente tem uma exaltação exacerbada desta carne, que é o outro lado oposto e que é tão prejudicial quanto, né? Então, nesse movimento é pensar. E aí, no livro Educação dos Sentimentos, fala dessa relação do corpo, quanto é importante a gente entender os nossos pensamentos, que um pensamento positivo, um pensamento harmônico, um pensamento salutar, ele é benéfico para o consciente, para o corpo e para o inconsciente. Porque se a gente tem um sentimento de culpa, a gente joga para lá vibrações equilibradas, de tal forma que talvez algumas ações, é o que aconteceu com Divaldo. Divaldo tinha que desenvolver, é fato, é história, que tinha que desenvolver determinadas doenças. Mas a ação dele do bem é tão grande. E em nível de consciência, ele pensa tão positivo e ele se doa tanto para o outro, de tal forma, que ele joga para o inconsciente emanações de equilíbrio, que quando vem a carga de desequilíbrio, ela se neutraliza. Então, aí é onde a gente fala da fatalidade. Ele tinha que adoecer, mas a doença dele é mais amena. Porque ele sabe conduzir, ele sabe resolver, sabe mandar emanações, pensamentos positivos para esse propósito, para essa relação. Então, essa relação do que é a carne, ela é muito profunda. O que nós estamos fazendo em nível de consciência? O que nós estamos fazendo com o que a gente pensa? O que a gente faz quando a gente levanta? Por que a prece?
A prece é um equilíbrio, porque se o nosso corpo, ele é feito de células, era bom que a gente tivesse um desenho de uma célula aqui. A célula é muito mais água, né, do que todos os elementos que a constituem. O que é o átomo? O átomo não são energias, são os prótons, elétrons, e ele só vibra de acordo com as rotações, as emanações energéticas que a gente faz. E a gente manda o tempo inteiro através do pensamento. Isso é tão rápido, isso é tão consequência, que a gente precisa ter muito cuidado. Que nós somos energia pura. Então, já imaginou? Por isso que é importante a prece coletiva, a prece individual. Aquecer a paz. Não era à toa que quando Jesus chegava em qualquer lugar, o que era que ele dizia? Que a paz do nosso Senhor esteja convosco. Porque ele sabe que a coisa mais importante na nossa existência é a gente ter equilíbrio, é a gente ter paz. E aí eu exorto que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, não a paz dos homens, esteja conosco. E que Fabiano de Cristo nos proteja, nos ajude. Porque esse momento é o momento que a gente está. Por isso que antes de terminar, eu peço a cada uma de vocês que cuidem das suas crianças, cuidem dos seus jovens, cuidem dos seus parceiros, cuidem dos seus pensamentos. Ensine a eles o que é Jesus, viver com Jesus na companhia da paz de Jesus. Porque nós estamos vivenciando um mês chamado o mês em que a gente olha para aquelas pessoas que optaram pela fuga do suicídio. Uma criança que não foi amada, que não foi cuidada, para quem não falou para ela sobre a vida espiritual, sobre Jesus Cristo, essa criança não vai ter resistência emocional para no primeiro embate ela cair e dizer que tudo acabou para ela. Então vamos chamar atenção, vamos vivenciar, falar da experiência de Jesus para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos afilhados, para as nossas crianças, para os nossos parceiros. Vamos dizer de onde nós estamos falando. Sejamos um apóstolo de Jesus. Não precisamos ter vivido com Jesus há 2001 anos lá. A gente precisa viver com ele agora em nós, para que a paz dele se faça real e concreta, primeiro em nós, depois no outro. Porque quando a gente joga uma pedra na água, o que é que acontece com a água? Ela se reverbera em círculos. Então, se eu estou em paz, quem vem para mim não consegue sentir a raiva que ele vem. E eu neutralizo com a minha paz a sua agressão. Vamos orar? Pedindo a Jesus que ele nos ilumine, que ele nos fortaleça, que ele nos ampare, que Fabiano de Cristo envolva todos os corações aqui presentes, todos os espíritos encarnados e desencarnados, envolvendo-nos com a paz, com a harmonia. Abençoa, Jesus, todos os lares nesse momento. Abençoa todos os hospitais, todos aqueles que estão envolvidos no tratamento das doenças. Abençoa, Senhor, os nossos dirigentes, a nossa semana e os nossos passos. Em Ti, Senhor, nós confiamos e nos entregamos. Entregamos esta semana e as nossas vontades de sermos melhor. Sede conosco, hoje e sempre. Que assim seja.